E os Estados Unidos têm a única bomba que é capaz de destruir as instalações nucleares subterrâneas, como as do Irã. Pedro Trito preparou uma matéria especial para explicar como a GBU-57 funciona. Com 13 toneladas e 6,6 metros de comprimento, a ogiva anti-bunker, segundo o Exército dos Estados Unidos, é projetada para atravessar até 61 metros de rocha e concreto antes de detonar. Essa bomba não está no arsenal de Israel, o que a torna uma das principais ferramentas estratégicas dos Estados Unidos na guerra entre israelenses e iranianos. A decisão de usá-la ou não cabe exclusivamente ao presidente americano Donald Trump. Diferente de mísseis convencionais que explodem ao impacto, a GBU-57 é projetada para se enterrar no solo e só detonar quando atinge seu alvo subterrâneo. O sistema de detonação é acionado quando sensores detectam que a ogiva entrou em uma cavidade aberta, como túneis ou instalações nucleares enterradas. Os únicos aviões capazes de lançar a GBU-57 são os bombardeiros fugitivos B-2, que podem carregar 2 ogivas por vez. De acordo com o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, graças ao seu longo alcance, os B-2 podem decolar diretamente dos Estados Unidos e realizar bombardeios no Oriente Médio, algo que já aconteceu em operações anteriores. Apesar de, em apenas 5 dias, o exército de Israel ter conseguido eliminar a cúpula militar do Irã e destruir diversas instalações, especialistas seguem céticos quanto à eficácia dos ataques israelenses contra o núcleo do programa nuclear iraniano. A planta de enriquecimento de urânio de Fordow é uma das principais preocupações. De acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica, a instalação localizada a cerca de 100 metros de profundidade não sofreu danos aparentes, ao contrário das instalações de Natanz e Esfahan. Além disso, segundo analistas, há uma nova instalação próxima a Natanz, ainda mais profunda do que Fordow, cuja função permanece envolta em mistério. Professor Furriela, a gente acompanhou na matéria aqui essa arma que só os Estados Unidos possuem para mudar os destinos da guerra, a única arma capaz de atingir as instalações subterrâneas do Irã. A pergunta é, se os Estados Unidos fornecerem esta arma para Israel e Israel utilizar para atingir os seus objetivos em relação a essas instalações nucleares, significará que os Estados Unidos terá entrado de fato na guerra? Sem dúvida, porque você tem um conceito internacional de que os estados podem apoiar grupos de preferência. Então a gente tem isso, por exemplo, na Ucrânia. Há um grande apoio da União Europeia, dos estados europeus, à Ucrânia na guerra contra a Rússia, e havia um grande apoio norte-americano na gestão Biden também à Ucrânia. Mas, como o apoio não era de tal forma grande que fizesse com que a guerra fosse revertida, ou seja, que a Rússia saísse derrotada, então o que você tem por esse conceito? É um apoio, mas não é uma participação direta. Participação direta você tem quando você tem envio de tropas ou utiliza efetivamente os seus armamentos, os seus equipamentos no ataque com a sua equipe, com as suas forças armadas. Esse é um dos caminhos. O outro é fornecer equipamentos a uma das partes, armamentos principalmente, que façam absolutamente toda a diferença. É o que a gente teria aqui no caso do Irã. Então nós temos 2 cenários. Os próprios Estados Unidos fazendo esse ataque, utilizando essa bomba em específico para desmantelar as usinas nucleares, principalmente Fordow, nucleares, e desmantelar o programa nuclear, ele diretamente, aí por óbvio, equipamentos próprios com equipe própria, entraria na guerra. Mas, por fornecer o equipamento, vamos supor que Israel, efetivamente, seguindo a tua pergunta, utilizasse esse armamento, como ele é um armamento determinante, de alto impacto, que faz toda a diferença no conflito, sim, por esse conceito seria considerado que os Estados Unidos, a partir desse momento, fariam parte da guerra. É uma linha muito tênue. Eu dei o exemplo da Ucrânia porque essa linha teve, por muitos momentos, a ser suplantada, ultrapassada por conta dos armamentos fornecidos para a Ucrânia. Aqui é a mesma situação.
Tem alguma pergunta para o professor Furriela sobre a possibilidade ou não de utilização deste armamento americano por Israel contra os projetos nucleares do Irã? Tenho sim. Se por acaso esse cenário se materializar, se confirmar, professor, e for utilizado mesmo esse tipo de armamento, essa bomba, isso a gente pode considerar, isso aniquila o programa nuclear do Irã? Bom, não há essa garantia. Você tem vários problemas aqui, que não são somente relacionados ao uso deste armamento. Você tem um problema anterior. Quando você decide desmantelar um programa nuclear que é desenvolvido a partir de tecnologia de energia nuclear, que é o caso, né, porque o Irã ele partiu de um desenvolvimento da bomba a partir do desenvolvimento da energia nuclear em centrais nucleares, né? Que, aliás, era um projeto que o Brasil chegou a ter. É que a gente não desenvolveu a bomba, não avançamos, mas a primeira etapa da tecnologia, quando a gente acertou, o Brasil assinou um acordo com a Alemanha nos anos 70 para comprar usinas com transferência de tecnologia nuclear, a primeira etapa para começar o programa a gente já tinha ali. É o mesmo caso do Irã. Mas se você ataca essas centrais nucleares, há sempre o risco de não acertar na dose e acabar por causar uma enorme contaminação na região e até mesmo correndo o risco de provocar uma explosão, já que há uma acusação contra o Irã de um enriquecimento do urânio de cerca de 60%. Não é suficiente para o estágio final da bomba, que está lá mais ou menos a 90%, mas já é um estágio avançado. Então, pode-se provocar uma explosão nuclear local, contaminação por radiação ser espalhada de tal forma que saia do controle. Então, esse é um aspecto anterior até mesmo à explosão. Até agora isso não aconteceu, mesmo com tantos os ataques que Israel organizou às centrais nucleares que não são subterrâneas, aquelas que Israel consegue atingir. Agora, em relação a essas subterrâneas, né, você tem a de Fordo como a mais conhecida, o que acontece é que não há uma análise técnica precisa, informações para se saber o nível de profundidade e de resistência às explosões. Então, ainda é uma avaliação que deve estar sendo feita, porque esse explosivo ele consegue chegar até 60, 61 metros de profundidade, o que é algo muito substancial. Aqui lembrando que os armamentos de Israel chegam a 2, 3, no máximo 4. Então a gente já percebe de 4 para 60 ou de 3 para 60 como é substancial. Só que as instalações provavelmente estão a uma profundidade ainda maior, cerca de 100, ainda como instalação protegida. Então há o risco de utilizar o equipamento e ele não ser suficiente e aí colocar os Estados Unidos na guerra.